Salve pessoal, Arsenalista na área para mais um vídeo enquanto eu ajeito minha webcam. Hoje para a gente falar aqui um pouco de um assunto que tem sido o principal assunto quando falamos de Arsenal nas últimas semanas, não é? O assunto treinador, não é? Para quem não sabe, este canal, o Arsenalista, defende a saída de Unai Emery, não é? Aceitamos a opinião de quem quer que ele permaneça. Não é uma questão de ser extremista com a opinião. É apenas para explicar novamente por que eu farei este vídeo. Falando de opções para treinador. Então, antes de tudo, já curte, comenta, se inscreve no canal se você gosta de futebol europeu, se você gosta do Arsenal. E vamos embora, né? O contexto atual do Arsenal é um contexto que, na minha opinião, igual eu já disse em outros vídeos, em análise também, podemos até fazer análise só de número. É uma situação irreversível com o Unai Emery. Temos que trocar o nosso treinador, em minha opinião. E, para isso, a gente teria que olhar no mercado, porque estamos no meio de uma temporada europeia em andamento. Então, a maioria dos clubes tem os seus treinadores já definidos. E aqueles treinadores que estão desempregados, às vezes, não são os melhores, não é? Porque, teoricamente, os melhores treinadores estão empregados. Nesse cenário, é possível a gente falar que a gente perdeu alguns nomes interessantes, igual, por exemplo, o José Mourinho, que é um nome que divide opiniões pela sua tática, pela sua maneira de portar equipes em campo, pela sua maneira de conduzir os jogadores e também por ter muita rivalidade contra o Arsenal. Mas o próprio José Mourinho já havia falado que assumiria o Arsenal se tivesse a possibilidade. E, igual eu falei até em outro vídeo, na situação atual, cara, tudo que a gente precisa é de um cara que não invente moda, sabe? De um cara que faça o simples. Então, eu aceitaria o José Mourinho com toda a tranquilidade do mundo e sabendo que um dia eu já o rejeitei. Mas seria um treinador, na minha opinião, tampão para a gente fechar essa temporada e na temporada que vem pensar em um outro treinador. Pedi também a alguns grupos de WhatsApp que eu participo do Arsenal que torcedores me mandassem sugestões de nome que eles gostariam de ver ou não no Arsenal. E vamos explorar esses nomes também e falar um pouco mais desses treinadores e de mais treinadores. E eu também vou falar para vocês a minha opinião, né? Qual é o treinador que eu acho que poderia assumir o Arsenal ou quais que poderiam assumir. Primeiro começando aqui com um comentário que o João Pedro Amorim, um abraço para ele mandou. Ele deu aqui algumas sugestões, ele fez uma lista. Ele falou aqui de Maximiliano Allegri e Julian Lopetegui, de treinadores que talvez trouxessem resultados, mas que não agregassem tanto no futebol. E se fosse para tirar alguém de algum grupo, para tirar alguém de algum time, Erik ten Hag, Marcelo Galhardo ou Brendan Rodgers. Falando nesses nomes, Massimiliano Allegri é um dos nomes de treinador mais quentes que a gente tem na Europa, está aqui. Um treinador campeão com o Milan, um treinador campeão com a Juventus. É importante falar que ele foi o último treinador que conseguiu fazer um bom trabalho no Milan, antes do Milan se afundar por completo. Mas é um treinador conhecido por ser um treinador pragmático, por ser um treinador de um estilo de jogo mais simples, assim, mais direto e mais assim rústico até certo ponto, mas com certeza mais básico. É um nome que para mim funcionaria a curto prazo, exatamente por ser exatamente o que o Arsenal precisa, cara. Um cara que faça um simples, não um cara que tente inventar moda. Na minha opinião, o Arsenal tem um bom elenco. Basta chegar alguém aqui para comandar o clube que entenda no mínimo o que ele está fazendo, que não fique perdido, não seja um louco completo. Então seria um nome interessante. A longo prazo, eu não sei. É algo a se pensar, não é? Ele é acostumado a fazer trabalhos de longo prazo. Os últimos 2 trabalhos que ele fez, o Allegri, foram de longo prazo. No Milan e na Juventus. E colheu resultados nesses clubes.
Então poderia ser um nome interessante. Ainda mais vendo que ele é um free agent, ele está sem clube. O outro nome que ele falou é do Julen Lopetegui. Lopetegui, que é um treinador espanhol, é um treinador que teve seu primeiro grande trabalho no Porto de Portugal. Não lembro se ele foi campeão, acho que ele não chegou a ganhar o título português, mas ele ficou marcado como um treinador que conseguiu ali executar um bom plano de jogo e conseguir crescer o Porto. Depois ele foi para outro clube ou não? Não, ele saiu direto para a seleção da Espanha. Na seleção da Espanha, ele fez o que se esperava dele, conseguiu classificar a seleção da Espanha para a Copa e conseguiu ali fazer jogos convincentes, conseguiu fazer o que era necessário. Mas dele eu confesso que eu tenho um pouco para falar. Eu não conheço muito do estilo de jogo dele. Mas ele fica muito marcado na carreira dele, cara, pela transferência dele da seleção espanhola para o Real Madrid. Contextualizando o que aconteceu, o Lopetegui estava na seleção espanhola, faltando eu acho que uma semana para começar a Copa do Mundo, e ele aceitou uma proposta de contrato para comandar o Real Madrid. E esse contrato com o Real Madrid seria válido a partir do momento que a seleção espanhola fosse eliminada do Mundial. A Federação Espanhola não gostou disso e demitiu o Julen Lopetegui na mesma hora. O resto da história vocês sabem, o treinador que veio para a seleção espanhola, que eu esqueci também o nome, estou horrível de memória, mas ele foi muito mal, foi o primeiro trabalho dele. Foi o Fernando Hierro, foi o primeiro trabalho dele como treinador, ele foi muito mal, a Espanha foi muito mal, foi eliminada pela Rússia na Copa do Mundo de 2018, eu acho que isso fala muita coisa. Mas o Lopetegui também não deu certo no Real Madrid. Ele tentou colocar um estilo de jogo talvez complexo demais, com muitas coisinhas, os jogadores não pegaram isso, e o Real Madrid nunca jogou bem com o Julen Lopetegui. Ele fica muito marcado principalmente por uma goleada que o Real Madrid sofre para o Atlético de Madrid, de 7-3 contra o Atlético de Madrid. Era um torneio amistoso, mas era um clássico, não é? E por mais que seja um torneio amistoso, você não perde de 7-3. O Real Madrid chegou a estar perdendo por 7-1 para o Atlético de Madrid e conseguiu diminuir para 7-3. Esse jogo foi o grande marco da passagem do Julen Lopetegui, que foi demitido apenas alguns meses depois e desde então está desempregado. É um treinador que eu gostaria de ver mais, porque assim como o Unai Emery se destacou no time pequeno, mas no time grande não conseguiu ir muito bem. Ele teve um time grande somente, o Unai Emery já teve dois, mas o Julen Lopetegui comandou só o alegadamente maior time do mundo, que é o Real Madrid, que não conseguiu resultados. Outro nome sugerido foi o Marcelo Gallardo, do River Plate. Esse eu já acho um nome interessantíssimo. Um cara que fala espanhol, então os jogadores vão entender. Ele pode se virar com o inglês também, que não é uma língua muito difícil. Um cara que como jogador foi multicampeão e como treinador deu muito certo. É importante a gente falar que o Marcelo Gallardo assumiu o River Plate logo após a volta do River Plate da segunda divisão. O River Plate é rebaixado para a Série B, o River Plate sobe da Série B para A e assume o Marcelo Gallardo. E desde então, ele tem um dos melhores trabalhos da história da América do Sul e é o alegadamente maior treinador da história do River Plate. Uma equipe que tem um alto número de Copa Libertadores conquistadas, já era um clube gigante antes do Marcelo Gallardo, mas o Marcelo Gallardo ganhou 2 Libertadores, levou o River Plate a mais uma final perdida contra o Flamengo. Quando não chegou à final, chegou à semifinal, foi campeão argentino, foi campeão da Copa Argentina, um multicampeão. E dando um estilo de jogo interessante para o River Plate. Um estilo de jogo ali mais parecido, talvez, com o estilo de jogo do Maurício Pochettino, que também é um treinador argentino, a gente vai falar dele. Um estilo de jogo mais estruturado ali, de posições bem definidas, mas com um time que tem variações em campo, tem variações táticas, técnicas de jogadas, para poder surpreender o adversário. Então é um nome interessante, mas não sei como ficaria para ele assumir um trabalho em andamento, num país que ele nunca treinou, conhecendo uma liga pela primeira vez que ele nunca treinou e comandando o Arsenal.
Se fosse o início de temporada, eu acho que valeria a pena. Mas no meio de uma temporada, eu sinceramente não sei. Se a diretoria arriscasse no nome do Galhardo, eu apoiaria, mas eu tenho um certo receio. Até porque não é todo mundo que chega na Inglaterra e já se adapta com um mês de convivência, igual foi, por exemplo, o caso do Martinelli, que já está adaptado. Outro nome sugerido foi do Brendan Rodgers. Brendan Rodgers, que foi um treinador que surgiu ali, também não lembro do clube, se eu não me engano, foi o Southampton, ou foi o Swansea City, foi um desses dois. Foi para o Liverpool, ele foi o treinador do Liverpool que comandou o clube antes da chegada do Jürgen Klopp. Pegou uma fase do Liverpool que o Liverpool não contratou muitos jogadores de topo e não conquistou muitos títulos, sabe? Principalmente no nível exibicional. Ele se mostrava um treinador ofensivo, mas se mostrava talvez um treinador incompleto. Chegou a ser um dos postulantes máximos a ganhar um campeonato inglês. Foi vice-campeão inglês, inclusive, numa temporada em que o Liverpool foi bem e perdeu o título nas últimas rodadas. Mas era um treinador que faltava alguma coisa. Desde lá ele foi para o Celtic da Escócia, lá foi campeão escocês, é claro que seria, e voltou para o Leicester no meio da temporada passada da Premier League e está atualmente no Leicester, que é a grande surpresa do campeonato inglês. E no Leicester, a gente vê que ele evoluiu como treinador, que ele tem mais alternativas de jogo e que ele se mantém um cara ofensivo e que sabe montar uma equipe técnica. O que eu gosto muito do Brendan Rodgers é justamente isso, um cara que está sabendo ser ofensivo, que não é só um cara kamikaze que escala todo mundo para ataque, não, mas um cara que sabe dar variedade de jogo para sua equipe. O Leicester tem marcado muitos gols bonitos na temporada, tem marcado muito golaço, com a bola no chão, quando precisa de colocar a bola no alto, coloca. E no início da temporada, o Leicester contratou muito bem. Contratou muito bem. Trouxe nomes igual o Tielemans, meio campista, e outros vários nomes, eu não vou lembrar de todo mundo. Contratou muito bem. Trouxe o Ayoze Pérez. Então, até no âmbito de contratações, ele contratou bem. O que é uma coisa aí que eu acho que é a única defesa que a gente pode fazer ao Unai Emery, por exemplo. O Unai Emery ele tem uma boa visão de jogadores e contratou muito bem nessa temporada também. Então é bom você ver que no único ponto que talvez o Unai Emery seja bom no Arsenal até aqui, o Brendan Rodgers é bom também. Mas eu duvido muito que o Leicester vai liberar o Brendan Rodgers e eu duvido mais ainda que o Brendan Rodgers queira deixar uma temporada em andamento. O outro nome sugerido pelo João foi talvez o nome mais interessante para mim dessa lista, que é o do Erik ten Hag, que é o treinador do Ajax. O Ajax que surpreendeu o mundo na Liga dos Campeões passada, segue surpreendendo nessa Liga dos Campeões atual, não está jogando igual na temporada passada, mas continua jogando muito bem. Empatou em 4-4 contra o Chelsea no Stamford Bridge. E é um treinador muito interessante, principalmente pelo que ele consegue fazer num time que tem um histórico de revelar jovens jogadores, igual o Ajax. Ele tem trabalhado muito bem com a base, tem contratado jogadores, talvez com pouco nome, que tem surpreendido bastante, que tem crescido de produção dentro do Ajax, e tem um estilo de jogo muito técnico, tem um estilo de jogo de muito passe, tem um estilo de jogo de muita versatilidade e de muita compactação ofensiva e defensiva. Para mim, é o treinador do mundo atual mais parecido com o estilo de jogo do Arsène Wenger. Eu vejo no Erik ten Hag um treinador com um estilo de jogo muito semelhante ao estilo de jogo do Arsène Wenger. Talvez um pouco mais cadenciado, mas talvez como uma característica da equipe dele, que é o Ajax. Mas eu vejo nele uma característica muito parecida ao Le Boss, que é o maior treinador da história do Arsenal. Seria interessante, mas a exemplo do Brendan Rodgers, eu duvido que ele largue um time no meio da temporada de andamento. E eu duvido que ele queira largar esse projeto do Ajax, que ainda dá resultados. O Gustavo Lourenço, aqui no grupo, ele deu a sugestão do Maurício Pochettino. Maurício Pochettino, ex-jogador argentino, virou treinador, teve uma boa passagem no Southampton, até se mover para o Tottenham em 2014, e do Tottenham de 2014 até 2019, ele foi talvez o melhor treinador do Tottenham, cara, no século, sabe? Pegou um time que não tem história, um time muito pequeno, um time... Isso eu falo como uma análise mesmo, porque o Tottenham nunca ganhou nada. Ele conseguiu estabelecer num time pequeno uma mentalidade vencedora.
conseguiu colocar na cabeça dos jogadores a vontade de vencer. O estilo de jogo dele, para mim, é mais parecido com o estilo de jogo do Marcelo Galhardo, de posições bem definidas, um jogo mais estruturado, mas com alternativas. E eu gosto muito do que o Maurício Pochettino fez no Tottenham e de como ele evoluiu na carreira. Se mostrou capaz de comandar uma equipe com altas expectativas, porque o Tottenham, embora não ganhe nada, tem uma alta expectativa, é um clube do Big Six inglês, e eu gostei muito do trabalho dele no Tottenham, cara. Eu acho que seria interessante ele dar um passo à frente para um clube maior, para um clube com mais história, com mais dinheiro talvez e com um elenco melhor. O Andrei Souza deu uma sugestão que foi do Mikel Arteta. E aí é importante falar que o Arteta, que é o jogador do Arsenal, teve o seu nome ventilado para se tornar treinador do Arsenal no período que a gente estava sem treinador, quando o Arsene Wenger anunciou a sua aposentadoria. Entre os nomes que chegaram a ser discutidos pelo Arsenal, esteve o nome do Henry, por exemplo, e do Mikel Arteta. Eu não sei bem o que o Arteta poderia oferecer para o Arsenal naquela época, mas o Arteta hoje em dia se encontra como um auxiliar técnico do Pep Guardiola. Ele é auxiliar do Guardiola, mais ou menos desde que o Guardiola assumiu o Manchester City. O Arteta, desde que ele se aposentou, tem estudado bastante, tem se formado em cursos de treinador e é o auxiliar técnico principal da equipe técnica do Pep Guardiola. Eu acho que todo mundo concorda que ele é um cara muito inteligente, que ele é um cara que entende muito de bola e que tem um histórico na carreira para poder comandar um clube, tem um jogo de cintura, de ser um jogador. Eu acho interessante. E principalmente pelo ponto de ter refinado o seu conhecimento e ter ganhado mais experiência como um cara que está numa direção técnica de um clube, sendo o braço direito do Pep Guardiola. Eu acho isso de uma agregação de valor imensa para ele. E eu lembro para você que muitos treinadores que surgiram para o futebol mundial nos últimos tempos, e bons treinadores até, eram auxiliares técnicos do José Mourinho, do Pep Guardiola, do Jürgen Klopp, não é? Então poderia ser interessante. Mas eu não sei, novamente, como que ele lidaria assumindo um clube com trabalho em meio de temporada. Ele nunca foi um treinador. Tem o risco dele flopar como treinador, igual foi com o Henry. Todo mundo esperava muito do Henry como treinador. Ele foi muito mal no Mônaco. Está tentando agora se restabelecer nos Estados Unidos como treinador, mas a primeira experiência dele foi muito mal. Então, principalmente por possivelmente ser uma primeira experiência de treinador, eu teria certo receio. Mas torceria pelo melhor e acharia uma escolha interessante de treinador. Mas, novamente, não sei como que a gente lidaria com um treinador de primeira viagem no nosso clube, não é? Ele erraria até acertar, ele nunca foi treinador. Mas é um nome que a gente não pode descartar, não é? Quem sabe? Aí acabaram as sugestões do pessoal. Ah não, tem mais uma sugestão, perdão. Falei errado aqui. Não, na verdade realmente não foi uma especulação, não foi uma sugestão. Foi mais um nome que foi jogado na roda, mas como cara para treinar um clube europeu, foi colocado aqui na roda o nome do Jorge Jesus, treinador do Flamengo, treinador português, campeão da Libertadores da América, campeão brasileiro, um cara que fez história no Brasil ao conquistar 2 títulos em 2 dias e com todos os méritos. Bem, e sobre o Jorge Jesus, é interessante a gente situar que o Jorge Jesus é um treinador de 65 anos e que tem muita história no futebol, cara. Ele começou a treinar clubes na década passada, passou por alguns clubes interioranos de Portugal, até chegar ao Benfica. Ele chega no Benfica ali em meados dos anos 2010, se eu não me engano. E no Benfica ele faz tudo o que se esperava dele. Ele é campeão português, ele é campeão da Taça de Portugal, mas ele leva o Benfica, cara, a fases altas assim de campeonatos europeus. O Benfica chega a disputar uma final de Europa League, que ele perde para o Chelsea.
mas chega a disputar e joga bem aquela final. É que o Chelsea era a melhor equipe. Depois do Benfica, ele aceitou outro desafio num clube com menos dinheiro, com menos aporte financeiro, que é o Sporting. Foi bem no Sporting, foi vice-campeão, quase ganhou. E foi interessante, principalmente no Sporting, que ele quis aceitar um desafio muito difícil. Ele não precisava de aceitar esse desafio, ele já tinha história, ele já era um cara campeão no maior clube de Portugal, mas ele quis um desafio mais difícil. Ele quis uma coisa nova e foi bem no esporte. Foi bem. Levando em conta o que o Sporting faz nos anos, nas temporadas, ele foi muito bem. Aí ele foi para a Arábia Saudita, teve alguns desentendimentos e saiu, e chegou ao Flamengo. No Flamengo desandou, já ganhou 2 títulos, não está nem há um ano no comando. Conquistou uma grande cativação da torcida flamenguista, que gosta muito dele. E não é que ele reinventou a roda, mas ele mostrou para os brasileiros que não precisa de ser medíocre, sabe? Ele chacoalhou talvez os treinadores brasileiros para tirá-los da mediocridade que estava o Campeonato Brasileiro. Aí é importante falar que há um argumento e há um contra-argumento para quem quer o Jorge Jesus. O argumento é que o Jorge Jesus, quando ele comandou clubes com grande pressão, com grande orçamento e com jogadores de peso, que são mais difíceis de lidar, ele tirou de letra. Tirou de letra. Foi muito bem no Benfica e tem ido muito bem no Flamengo. Você não vê uma briga acontecendo, você vê um time que corresponde com as expectativas criadas pelo investimento principalmente, e esse é um ponto positivo sobre ele, porque tem muito treinador que pega projetos grandes e não consegue ir bem. Eu lembro, por exemplo, do Eduardo Batista no Palmeiras. Eu lembro do Roger Machado no Palmeiras. Eu lembro do Anderson Moreira no Grêmio. Eu lembro do Abel Braga no Flamengo. O Abel Braga, que é um dos maiores vencedores do século XXI no Campeonato Brasileiro. Eu lembro do Zé Ricardo no Flamengo. Eu lembro daquele prancheteiro, que eu esqueci o nome, do Maurício Barbieri no Flamengo também. Eu lembro... Porra, não sei, tem mais um monte de nomes aí. Então não é porque um clube tem grandes jogadores que é garantia de sucesso absoluto. Se o treinador não tiver o jogo de cintura, não tiver a responsabilidade, não tiver a ambição e a inteligência, ele não consegue. Então se o Jorge Jesus conseguiu, é mérito absoluto dele. Esse é o argumento. O contra-argumento é que o Jorge Jesus já tem 65 anos, demorou muito para aparecer. E apareceu mais em projetos teoricamente mais tranquilos. Porque o contra-argumento, aquela pessoa que não defende o Jorge Jesus no Arsenal, é aquela pessoa que acha, geralmente, que não, mas o Flamengo tinha que ganhar mesmo, sabe? Não estou falando de estar errado ou certo, estou falando da opinião. Então ele demorou para aparecer. E quando apareceu, apareceu em clubes teoricamente mais fáceis de você conseguir comandar. O meu contra-argumento é diferente. Eu acho que ele com 65 anos, mesmo com um trabalho a longo prazo, ele ficaria muito velho para conseguir fazer um trabalho de 10 anos, por exemplo. Eu não imagino o Jorge Jesus, assim, com qualquer outro treinador, treinando com 75 anos. Isso é raridade. E os treinadores que chegam nessa idade, geralmente, só fazem trabalho ruim. Filipão, Levi Coupe, sei lá, Marcelo Oliveira. Se bem que o Marcelo Oliveira é muito mais novo, né? Mas esses nomes, para citar alguns. Então é um nome que traria muita polêmica. Mas eu, sinceramente, não traria o Jorge Jesus. Eu vejo que ele reina muito no Brasil. Eu vejo que ele foi muito bem no Benfica. Mas eu não sei se na carreira dele ele demonstrou bastante para conseguir comandar o Arsenal. É um lugar novo, é uma filosofia nova. Para ele pegar e jogar no estilo que ele joga na Inglaterra, muito mais difícil. Questão da adaptação também. Não sei se daria certo. De todos os nomes que eu falei até aqui, talvez seja o nome com a maior incógnita, se viesse. E seria um nome até meio maluco para os ingleses que acompanham o Arsenal. Porque quem está fora do Brasil não conhece o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, principalmente o Campeonato Brasileiro, não sabe se vender para o exterior. No máximo, quando aparece um clube que é sustentado pela mídia, igual o Flamengo,
igual o Corinthians, aí as pessoas, ei, Flamengo, Corinthians, aí eles falam. Mas a gente sabe que as pessoas não sabem muito do nosso campeonato nacional. Então talvez seja a maior incógnita dos nomes que eu falei. Pelo menos é um cara ofensivo. Outro nome, cara, já chegando aí no final da nossa lista, é o Niko Kovac. Niko Kovac, que é um treinador croata, comandou a Croácia na Copa do Mundo de 2014. Inclusive aquele jogo que marcou lá, que foi aquele assalto do Brasil para cima da Croácia na abertura da Copa, quando a Croácia perdeu assaltada pela arbitragem. E daí ele fez um trabalho interessante no Eintracht Frankfurt, levando o Eintracht Frankfurt às cabeças de campeonato, muito além do que a gente esperaria do Eintracht Frankfurt rendendo em campo, e foi contratado pelo Bayern de Munique na temporada passada. Foi campeão alemão, não foi tão bem assim na Liga dos Campeões, e na temporada atual até ia bem na Liga dos Campeões. A gente vale lembrar que a goleada do Bayern de Munique por 7-1 contra o Tottenham na casa do Tottenham foi com o Bayern de Munique do Niko Kovac goleando o Tottenham. E o Bayern de Munique que engoliu o Tottenham, principalmente taticamente, então é com mérito total do Niko Kovac. Mas o Kovac trouxe ali um pouco de, talvez, polêmica, talvez um pouco de contestação por causa do seu estilo de jogo, muito pragmático, um estilo de jogo muito mais pragmático do que o Bayern poderia suportar. E se for olhar o trabalho a longo prazo, o Bayern sofreu muito mais problemas do que deveria sofrer, por exemplo, no campeonato alemão. O Bayern de Munique não reinou no campeonato alemão. Foi campeão, mas foi campeão com certa dificuldade. Até as últimas rodadas do campeonato alemão, o Borussia estava com a taça na mão. Até o Borussia pipocar e entregar um título ganho. Então é um treinador que saiu do Bayern, para falar a verdade, não deixou muitas saudades. Esse talvez não fosse uma incógnita se viesse para o Arsenal, porque esse daí todo mundo saberia que não daria certo, sabe? É um estilo de jogo muito rústico, talvez até para a Europa mesmo, sabe? Para acabar nossa lista, não falando de contratações, mas falando de nomes que já estejam no Arsenal, o nome do Fred Ljungberg, o Ljungberg mesmo, nosso ídolo, surge com certa força, caso o Unai Emery caia. Para quem não sabe, o Ljungberg, ele é um treinador, um gestor das camadas jovens do Arsenal, aí do Sub-20, do Sub-17, e é um cara que tem história no futebol, isso é indiscutível, muita carreira, muita história, ele é ídolo do Arsenal, então isso ajuda demais. E nas camadas jovens ele faz um bom trabalho, ele tem um bom olho para achar jogadores, ele tem uma boa gestão de grupo, ele é muito respeitado. Não sei o que ele poderia fazer taticamente. Eu não acompanho o trabalho do Ljungberg como treinador, então não posso falar dele taticamente. Mas se partir daquela ideia de que o Arsenal atualmente não precisa de um reinventor da roda, basicamente precisa só de um cara que faça o simples, que não invente moda, poderia ser um nome que funcionasse, mas a curto prazo. Não vejo o Ljungberg sendo um treinador assumindo o Arsenal a longo prazo. A não ser que ele surpreenda e mostre realmente nas atitudes e no jogo, no nível exibicional, que ele poderia ficar no Arsenal a longo prazo. É um nome mais fácil, é um nome que talvez a curto prazo funcionasse, mas a longo prazo não sei. Como treinador tampão, quem sabe? Se o treinador chegar e fizer o simples no Arsenal, ele vai se destacar. Igual eu falei, o problema do Arsenal não é nada muito grave. Falei de praticamente todos os treinadores de topo disponíveis no mercado, assim, sem fazer coisas loucas. Então agora eu vou falar a minha opinião. É a minha opinião. Você pode ter a sua, você pode discordar da minha, desde que com respeito. Eu vou ver todas as opiniões e vou concordar ou discordar, mas vou respeitar. Dentre os nomes que eu falei, cara, levando em conta que alguns nomes que estão no mercado poderiam ser nomes para desenvolver um trabalho a longo prazo, o meu treinador favorito a assumir o Arsenal seria Maurício Pochettino. O treinador que era do Tottenham e tal, que já teve rivalidade e tal.
Mas eu sinceramente, para você, eu gosto do Maurício Pochettino. Igual eu falei, eu gosto do tanto que ele se desenvolveu na carreira como treinador, de como ele lidou com a pressão de assumir um clube do Big Six inglês, aonde ele levou esse clube que não chegava à final de campeonato nunca, talvez nunca na história, e o Pochettino se tornou o primeiro técnico em mais de 100 anos de história de Tottenham a levar o Tottenham a uma final de Champions League. Taticamente, eu acho o jogo estruturado dele interessante. Eu sei que divide opiniões, até porque às vezes ele retranca o time dele além da conta, mas eu acho que ele é capaz de montar uma equipe com muito volume de jogo, uma equipe perigosa, uma equipe consistente, sabe? Consistência, o que nos falta. Então eu acho que taticamente ele é interessante. E a mentalidade vencedora que ele conseguiu colocar num clube que não tinha mentalidade vencedora me fascina. Me fascina bastante. Ele é um treinador vencedor. Ele conseguiu colocar uma mentalidade vencedora num clube pequeno. Em questão de contratações, o Heung-min-son chega no Arsenal com ele, o Kane praticamente vira esse Kane que a gente conhece com ele, o Lucas Moura quem trouxe foi ele, entre outros nomes, sei lá, o Harry Winks, que é um jogador confiável, e pá, que é muito interessante. Eu acho que um ponto negativo dele é que nessa temporada atual do Tottenham, que ele foi demitido, ele não contratou tantos nomes. E nem falo que ele tinha que contratar muitos nomes, mas que ele pegou um elenco que era o do Tottenham, que já era um elenco muito raso, que já era um elenco com poucos jogadores, e não deu profundidade a esse elenco. Ele talvez tenha confiado demais no elenco com poucos jogadores. E esse é o único ponto dele, negativo para mim. Eu acho que ele tem uma boa visão de jogadores. Essa temporada o Tottenham contratou, por exemplo, o Tanguy Ndombele, que é um puta de um volante, um cara que joga muita bola. Outras contratações que ele fez que foram boas, igual as que eu já citei, igual o Kane, que não foi uma contratação, mas um atleta que se desenvolve com ele. Mas eu acho que ele teria que melhorar isso de contratações, de talvez gastar um pouco mais o dinheiro que tem na carteira dele. Claro, isso se os Kroenks permitirem isso. Os perdedores e fracassados Kroenks, se eles permitirem isso, não é? Mas para mim seria o nome mais interessante. Quero saber muito a sua opinião. Quero saber quem você quer ver no comando técnico do Arsenal. Se você tem algum nome que não foi citado aqui. Se você discorda com a minha opinião. Se você discorda com alguma colocação sobre os treinadores que eu falei. O nome que você quer, tanto faz. Quero saber a sua opinião, tá? Esse é um vídeo muito aguardado, eu sei, pra gente falar de treinadores, a galera gosta. E gostaria novamente de pedir que você curta, compartilhe, se inscreva no canal. Eu gostaria de agradecer a todos. Foi um vídeo mais longo do que o normal, mas foi um vídeo com muito conteúdo, galera. Então, muito obrigado a todos. Continências a vocês que vocês merecem. E até mais, pessoal.